Superman na armadura cósmica contra o Beyonder? Isso não é uma briga de rua, isso nem é uma luta de planetas. São duas ideias colidindo no auge da ficção. Um deles é a versão suprema do Superman, uma história viva e um recurso de enredo em uma armadura feita para salvar tudo. O outro é um ser que trata multiversos inteiros como se fossem apenas ruído de fundo. Então quem vence? Vamos analisar o Superman Armadura Cósmica. Só de dizer esse nome já parece legal, como se você estivesse invocando um strike de direitos autorais do próprio universo. Já vimos muitos super-homens, super-homens fortes, super-homens estranhos, super-homens que espirram galáxias e socam linhas do tempo. O Superman Armadura Cósmica não é apenas um Superman mais forte. O que acontece quando a própria ideia do Superman veste uma armadura e decide que a realidade precisa ser lembrada de quem é o personagem principal? Essa versão é de Crise Final, Superman Além. Já adianto, não é uma história comum. Isso é Grant Morrison dizendo, e se o Superman lutasse contra os conceitos de histórias morrendo e realmente fizesse isso? Antes de existir um multiverso, havia o Sobrevazio, uma página branca infinita, sem histórias, sem personagens, sem drama, apenas um Microsoft Word cósmico, sem nada digitado ainda para explorar a criação. O Sobrevazio teve seu primeiro pensamento, Dax Novu, o primeiro monitor. O trabalho dele era observar o multiverso em expansão e relatar o que via, mas depois de encarar histórias infinitas por tempo demais, Dax Novu enlouqueceu. Ele se tornou Mandrake, o monitor sombrio, o vampiro das histórias. Ele não apenas devora mundos, ele se alimenta, ou seja, ele se nutre das próprias narrativas. Se sua história favorita for cancelada um dia, culpe o Mandrake. Prevendo isso, Dax Novu criou uma medida de segurança, não uma arma ou bomba. Uma ideia moldada como uma armadura, e essa ideia era o Superman, porque se a esperança tivesse um rosto, ela usaria uma capa. A armadura espera no limbo, o cemitério das histórias esquecidas, até que o equilíbrio dos opostos seja alcançado. Superman de matéria e Ultraman de antimatéria colidem um com o outro, explodem e se fundem em uma única mente. A vontade do Superman vence porque o Ultraman é feito como um vilão de marca genérica. Essa consciência desperta dentro do robô do pensamento Superman Armadura Cósmica, e no segundo em que ele acorda, todo o contínuo estremece. Os universos tremem como se alguém tivesse acabado de jogar uma bola de boliche na banheira da realidade. Ele é tão grande que supera 52 universos empilhados. Ele equilibra o limbo na ponta do dedo como uma bola anti-estresse. Ele existe fora do multiverso, está acima de realidades quebradas, como se tivesse acabado de entrar em um conjunto de Lego que perdeu uma guerra. E ele sabe que é uma história. Ele consegue sentir a narrativa se movendo, ouve o leitor respirando, sente os dedos virando as páginas. Na história em quadrinhos original, isso foi impresso em 3D. Então sim, o Superman Armadura Cósmica está literalmente tentando te tocar, o que pode ser legal ou assustador. Ele ouve os batimentos de Lois Lane a universos de distância e enxerga os monitores como realmente são. Ele ainda ouve Mandrake gritar mesmo após Mandrake já não existir para isso. Isso não é exibição, é apenas falta de respeito. Então vem a luta, Mandrake aparece, esse não é um vilão comum? Esse cara já devorou universos, ele se alimentou das próprias histórias, ele já segurou o multiverso em um tubo como uma lata cósmica de Pringles. Quando ele chega, o tubo se despedaça com sua presença e armadura cósmica. Superman avança. Não como um homem, não como um kryptoniano, mas como a ideia do Superman. Eles lutam no espaço branco entre os painéis dos quadrinhos, não em uma cidade ou no espaço, mas na margem literal da ficção. Mandrake está escrito para vencer, diz a história, então o destino concorda. O roteiro diz, esse cara vai ganhar. Superman discorda. Com a armadura cósmica, resiste aos raios oculares de Mandrake e dispara seus próprios raios através dele. Seus socos emitem luz capaz de destruir universos sob seus pés. Isso não é uma luta, são dois conceitos tentando se apagar mutuamente, e então Superman diz isso.
Estou em uma hiperhistória automontável, termo dos quadrinhos para quem sabe que está numa história. Mesmo assim, estou prestes a vencer. Porque é o seguinte, o maior poder do Superman com a armadura cósmica não é a força, mas a inevitabilidade narrativa. Ele é tão forte quanto precisa ser, tão rápido quanto precisa ser, tão resistente quanto precisa ser. Por quê? Porque o Superman tem que salvar o dia. Não porque o enredo diz isso, mas porque a ideia do Superman é a esperança. E a esperança não perde. Então, quando Mandrake, a história da decadência, entra em confronto com o Superman, a história da esperança, só uma história sobrevive. O Superman derrota Mandrake, joga ele no vazio absoluto e apaga o conceito de desespero da existência. Ele recupera o sangue primordial, essência vital das histórias, e salva Lois Lane usando a armadura cósmica. Superman não é apenas poderoso, ele é a razão pela qual o poder existe. Ele não é o mais forte porque levanta mais peso, ele é o mais forte porque a própria realidade se curva diante dele. Para garantir que o Superman vença, ele é a própria armadura do enredo com músculos. Então, se você já se perguntou qual é o Superman mais forte, é aquele que não luta apenas contra vilões, ele luta contra o fim das histórias em si e vence. Porque quando o universo precisa ser salvo, ele não envia um herói, ele envia a ideia de um. O Beyonder começou como um jovem membro da antiga raça de engenheiros multiversais conhecidos como os Beyonders. E ele é definitivamente o Beyonder mais famoso que existe. A história do Beyonder é confusa, cheia de retcons e aumentos de poder, mas vou tentar explicar da melhor forma possível. O Beyonder ficou incubado em um espaço especial, como um útero, até perceber uma realidade externa quando surgiu um pequeno buraco nesse útero, permitindo que ele visse além da realidade e observasse outros universos. Isso foi chocante para o Beyonder porque, antes disso, bem, ele era a personificação de tudo em seu universo pessoal e nunca tinha conhecido nada além disso. E então ele decidiu começar a interagir com esses diferentes universos na esperança de aprender mais sobre eles. Primeiro, Beyonder apareceu nas Guerras Secretas, onde heróis e vilões da Terra foram levados a um planeta improvisado chamado Mundo de Batalha, forçados a lutar por sua sobrevivência. Tudo para a satisfação do Beyonder. Quando as Guerras Secretas terminaram, o Beyonder começou a agir de forma mais direta e a interagir com diferentes universos, descendo diretamente de sua realidade para o nosso reino, onde ele constantemente se via como o ser mais poderoso de toda a existência. Como o Beyonder não conhecia nada antes disso, ele simplesmente assumiu que isso significava que ele realmente era o ser mais poderoso de toda a existência, superando qualquer outro poder no multiverso. E é aqui que entra a mudança na história, porque descobrimos que o Beyonder estava errado. Ele não era um ser supremo, mas sim uma entidade fragmentada e incompleta, um cubo cósmico fracassado. E o tempo dele no útero, na verdade, foi interrompido pela criação do homem molecular, e por causa disso, ele nunca se desenvolveu como deveria. Obviamente, essa verdade foi difícil de aceitar, mas eventualmente o Beyonder começou a lidar com isso e aceitou que precisava ser consertado. Então, basicamente, ele fez uma evolução acelerada, passando de Beyonder para evoluir e se tornar a entidade Cosmos, e finalmente amadurecendo e ascendendo para se tornar um Beyonder completo, assumindo seu lugar com os demais de sua raça, acima de toda a realidade. Desde o início, o Beyonder sempre foi um dos seres mais poderosos do universo Marvel, até em seu estado mais fraco. Enquanto o Beyonder ainda era um ser de dimensões infinitas, existindo como a totalidade de seu próprio universo sem fim. Ele podia fazer qualquer coisa, incrivelmente forte e resistente, capaz de criar tudo o que imaginasse, um personagem absurdamente poderoso. Mas então o Beyonder se fundiu com a parte de sua energia que havia sido trancada, evoluindo para um cubo cósmico perfeito, tornando-se ainda mais poderoso do que antes. Agora ele era igual a seres como Cúbico e Cosmos. Assim, ele podia derrotar facilmente a versão mais fraca do Beyonder, e era forte o bastante para destruir o Reino Beyond com as próprias mãos. Agora, essa versão aprimorada do Beyonder era igual a eles.
No entanto, não parou por aí para o Beyonder, porque ele conseguiu completar sua evolução e alcançar sua forma mais verdadeira, onde ele conseguiu transcender além do multiverso e se juntou ao resto de sua espécie na sala de máquinas de toda a criação, estando acima e além de toda a existência. O Beyonder agora está acima de tudo, literalmente acima de tudo. Na verdade, ele se libertou das amarras do um acima de todos e escapou da casa das ideias, basicamente alcançando um estado de liberdade. Nos próprios quadrinhos da Marvel Azul disse: o Beyonder estava atingindo a verdadeira iluminação budista. Ele é esse cara. Ele não é apenas um Beyonder, ele é o Beyonder. Então, quem vence? Bem, vamos analisar isso primeiro. Superman Armadura Cósmica. O robô do pensamento não é apenas o Superman com uma armadura maior, ele é o Superman como um conceito. Uma consciência 4D colocada dentro de uma armadura sentinela construída pelos monitores, seres que existem fora do multiverso da Detective Comics. Ele desperta quando o Superman de matéria e o Ultraman de antimatéria colidem, formando uma única mente, e a vontade do Superman assume o controle. Quando ele desperta, a realidade treme. Ele é maior que 52 universos juntos. Ele segura o limbo, o cemitério das histórias esquecidas, na ponta do dedo. Ele está fora do próprio multiverso. Ele consegue sentir a narrativa se movendo, ouve o leitor respirar, sabe que está em uma história e mesmo assim parte para a briga. Sua maior luta é contra Mandrake, um ser que devora universos, histórias e o próprio significado. Mandrake não é apenas mal, ele é o fim das histórias. Superman Armadura Cósmica o derrota porque ele tem a melhor história, não um punho mais forte, mas uma narrativa mais forte. Agora aqui está o limite importante, Armadura Cósmica. O poder do Superman está ligado à narrativa da Detective Comics. Ele manipula a história dentro da estrutura da Detective Comics. Mesmo a linguagem de hiperhistória do Morrison ainda é uma história da Detective Comics. Ele não pode reescrever outras franquias, ele não pode sequestrar a cosmologia de outra pessoa. Tocar ao leitor não significa que ele possui todos os universos já escritos. Armadura Cósmica. Superman é absurdo, mas ainda está limitado pela própria ficção. Agora, o Beyonder. O Beyonder não começou como um herói, ele começou como um universo inteiro. Originalmente, ele era um ser de dimensões infinitas, sendo a totalidade de sua própria realidade, que só tomou consciência do multiverso quando um pequeno buraco de alfinete se abriu em seu ventre, espaço para ele. Todo o multiverso da Marvel parecia um brinquedo. Durante as Guerras Secretas, ele arrastou heróis e vilões para o mundo de batalha só para vê-los lutar. Não por conquista, não por justiça, mas por curiosidade. E mesmo assim, ele já era mais forte do que todo o multiverso Marvel combinado. Mais tarde, os retcons revelam que ele era um cubo cósmico incompleto que amadureceu, evoluiu, tornou-se o cosmos e, eventualmente, se tornou um verdadeiro Beyonder. Juntando-se à raça dos Beyonders, que existem além da realidade, além do tempo, além até mesmo do universo. E os Beyonders não brincam em serviço. Eles mataram a multi-eternidade, um ser de infinidade superior, mataram o Tribunal Vivo, que só ficava atrás do um acima de todos. Todos os três eliminaram todos os Celestiais e tudo o que está além. Ele está acima deles. Agora, ele é maior do que todo o multiverso infinito da Marvel. Não são 52 universos, são infinitos. Sua presença distorce a realidade e sua raiva colapsa o multiverso. Ele aguentou explosões que poderiam apagar bilhões de dimensões e riu. Ele apagou o conceito da própria morte. Ele derramou parte de seu poder em um cálice e forçou a morte a bebê-lo. Mesmo com uma fração minúscula de seu poder, ele era mais forte do que toda a hierarquia cósmica, incluindo o Tribunal Vivo. Em sua evolução final, ele literalmente escapou da Casa das Ideias, não apenas do universo, não apenas do multiverso, mas da própria estrutura dos quadrinhos. Marvel Azul disse tudo. O Beyonder ascendeu ao verdadeiro estado de Buda. Ele não apenas transcendeu a realidade, ele transcendeu o próprio ato de ser escrito. Então, o que acontece quando eles lutam?
Superman Armadura Cósmica é gigantesco, mas ele é maior do que 52 universos. O Beyonder é maior do que universos infinitos. Superman Armadura Cósmica pode reescrever histórias, mas apenas dentro da narrativa da Detective Comics. O Beyonder não está preso a nenhuma narrativa, ele a deixou. A visão de calor do Superman Armadura Cósmica equivale a 10 bilhões de sóis, enquanto o Beyonder resiste a ataques que apagam bilhões de dimensões. O Superman Armadura Cósmica derrota seres que consomem histórias. O Beyonder apaga conceitos, e essa é a diferença. O Superman Armadura Cósmica é a coisa mais forte em sua história. O Beyonder não está em uma história. Ele saiu dela para um campo de batalha neutro. Sem vantagem de enredo da Detective Comics, vamos apenas pelos feitos e escala. E só pela escala. Um multiverso infinito é maior do que 52 universos. Apagar conceitos é maior do que um soco narrativo. Onipotente além da realidade é maior do que a armadura de enredo adaptativa, a armadura cósmica. Superman luta como a própria esperança, mas o além-mundo não luta, ele decide. E se ele decide, você não existe, você não existe. Superman Armadura Cósmica é o Superman mais forte já escrito, mas o Além-Mundo opera em um nível onde a história do Superman se torna apenas mais uma coisa que ele pode observar e apagar. Superman Armadura Cósmica trava uma luta lendária, mas no final, o Além-Mundo vence.